Olá abençoada com todas as bênçãos. Este é um dia precioso que o Senhor nos deu para a gente poder estar juntos novamente, compartilhando palavras da graça, do Evangelho. Esse estudo muito importante que mais uma vez a gente traz para que você desfrute, aprenda e cresça em graça e apostolado. Tem por título nesta hora Desvendando o Mistério da Cruz. A enorme multidão dos filhos de Deus que vive neste mundo ainda não se deu conta do porquê Cristo morreu e ressuscitou. É verdade, já parou para pensar nisso? Vemos pelas ruas pessoas carregando cruzes nas ruas, no corpo, como amuletos, pensando que elas podem trazer sorte na vida, né? Objetos que representam para elas algo importante, uma espécie de símbolo do que elas acreditam ser. Neste estudo bíblico, vamos informar a você o verdadeiro significado da cruz de Cristo e sua importância. O grande apóstolo Paulo foi o único na história que pôde escrever sobre isso. Ele teve competência para isso porque ele esteve no terceiro céu. E Cristo ressuscitado lhe mostrou a revelação que hoje nós vamos passar para você também. Esta revelação dada por Deus, nós podemos certamente, através dela, desvendar o mistério da cruz, que já não é mais mistério. Por isso é que está sendo revelado aqui, ou desvendado, ou desvelado. Examine com atenção o texto e o contexto seguinte que está aqui na sua tela. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não de vós, pois é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Fui eu que fiz, fui eu que consegui, fui eu que orei, fui eu que jejuei. O apóstolo Paulo aqui ele está expondo aos cristãos de Éfeso, que eram gentios, ou seja, não eram judeus, ok? Assim como nós, que também somos gentios e não judeus. Este texto é para nós também. Nós somos os cristãos verdadeiros de hoje, porque naquele tempo não havia cristãos. Haviam crentes judaizantes, judaico-cristãos. Hoje também. A grande maioria do mundo que se chama cristão hoje, na verdade, não é cristão. Uma mescla de judaísmo com cristianismo. Quando Paulo fala então aos Efésios com esse espírito, ele fala que a nossa salvação não é conquistada. Tem pessoas que pensam que elas têm que conquistar a salvação eterna, né? Através de cerimônias, rituais, sacrifícios religiosos. Não. É? Mandamentos, cerimoniais, rituais não levam ninguém a conseguir salvação eterna. Isso tudo constava na lei de Moisés, que era a religião dos judeus. Mas a salvação eterna, ela não é conquistada por homem. Como diz o texto, é dom de Deus. Ela vem por meio da fé que Cristo pôs em mim, em você. Isso não é de vós, está escrito aí, não de vós, não é a sua fé pessoal, não é o seu talento, não é a sua obra pessoal, é dom de Deus. O cristianismo, ele começou dentro do judaísmo, isso é uma verdade. O judaísmo nada mais é do que a obrigação do povo judeu de cumprir as leis que Deus entregou a Moisés para o povo de Israel. Se você pesquisar, você vai descobrir que todas as religiões originárias do judaísmo, como o falsamente chamado cristianismo que tomou conta do mundo ocidental, vivem procurando alcançar o favor de Deus. Essas religiões vivem procurando alcançar o favor de Deus através da prática de obras religiosas. Mas volto a repetir, a salvação eterna é dom de Deus.
Foi Ele quem deu. Foi Ele quem estabeleceu em cada um de nós. Não fomos nós que conquistamos. Há uma outra salvação que nós conquistamos, através do reinado em vida. Mas essa é uma outra história. Muito interessante, veja só, é que na sequência destes versos 8 e 9 vem o 10. Lá dizia que a fé é dom de Deus. No verso 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nos textos anteriores, no 8 e no 9, voltando lá, diz assim: isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas aqui diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Como entender isto? Se no verso 9 diz que não é por obras para que ninguém se glorie, e no 10 diz que nós fomos criados para boas obras. Acontece que há uma enorme diferença entre obras e obras. Enquanto as obras da lei ou da circuncisão buscam levar a pessoa a alcançar a Deus ou a tentar conquistar o favor de Deus, as obras da incircuncisão ou do Evangelho da Graça são o fruto de Deus ter alcançado aquele a quem ele escolheu. É exatamente o contrário. Quer dizer, não sou eu que tenho que buscar e alcançar a Deus. É exatamente o contrário. Ele me buscou, me predestinou e me salvou. Deu para entender? Leia de novo, ouça de novo o vídeo até aí para você pegar bem o sentido do que nós vamos falar a partir de agora. A salvação eterna foi Deus que nos deu, antes da fundação do mundo. Mas, por conta desta salvação eterna que Deus nos deu, nós fomos chamados também a viver em boas obras preparadas de antemão. Não obras religiosas, mas obras como fruto do crescimento em graça. Verso 11, sequência do mesmo texto de Efésios 2 aí. Portanto, lembrai-vos de que em outro tempo, vós, os gentios quanto à carne, foste chamados incircuncisão pela chamada circuncisão feita com mão na carne. Verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, afastados da cidadania de Israel e alheios aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Que situação, o que está dizendo aí? Naquele tempo antes da cruz, os gentios não eram nada, não eram considerados por ninguém. Não éramos considerados pelos judeus e também Deus não nos reconhecia, porque a lei era dos judeus. E os gentios não eram trazidos para perto de Deus. Eles não eram chegados, ok? Que situação é essa? O que está escrito aí? Naquele tempo estávamos, veja, número 1, sem Cristo. Número 2, sem benefícios da cidadania. Quem tinha esses benefícios eram os judeus. Sem esperança, sem Deus no mundo. Nós éramos gentalha. Só que aí Deus muda tudo. Aí Deus muda tudo. Porque Deus mudou, tudo muda. Verso 13, tudo muda. Do 12 para o 13 mudou. Do dia para a noite, ou da noite para o dia. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que em outro tempo estáveis longe, falando dos gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Guarde bem aí, pelo sangue de Cristo. Os gentios que estavam longe, fomos aproximados, que eu também sou um, pelo sangue de Cristo. Muito especial esta informação. A condição de nós estarmos separados de Deus naquele tempo mudou graças ao mistério da cruz.
que nós vamos desvendar, ou estamos desvendando aqui agora. O sangue derramado por Cristo, ele teve a função de unir duas raças. Duas raças, judeus e gentios. E derrubar o muro de separação entre os que estão em carne e os que são do Espírito. Aqui os judeus simbolizam aqueles que estavam em carne. E nós, os gentios, simbolizamos os que hoje fomos achegados pelo Espírito, pelo ato de Cristo. Essa foi a função do sangue de Cristo. O sangue de Cristo teve esse poder de nos fazer aproximarmos a Deus através do sangue de Cristo. E o que nós temos que fazer com isso? Crer nisso e nada mais além disso. O que eu tenho que fazer com o sangue de Cristo? Ficar falando por aí que o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder. Para que ele tem poder hoje em dia? Ele já teve poder. O sangue de Cristo teve o poder de salvar os seus filhos. O sangue derramado por Cristo teve a função de unir judeus e gentios, quebrar o muro de separação que havia entre carne e espírito também. Tem pessoas que vivem clamando esse sangue aí sem finalidade nenhuma, sem função. Verso 14, na sequência. Porque ele é nossa paz. Ele quem? Cristo. Que de ambos os povos fez um. De judeus e gentios ele fez um povo só. O povo eleito de Deus. Derrubando a parede intermediária de separação que havia, as inimizades, não é? No tempo antes da cruz, judeus e gentios não poderiam estar juntos espiritualmente falando. Verso 15. Abolindo em sua carne as inimizades, na carne de Jesus de Nazaré, no corpo dele, a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, para criar em si mesmo, nele, em Cristo, foi criado dos dois povos um só e novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E mediante a cruz, reconciliar com Deus a ambos em um só corpo, matando nela, na cruz, as inimizades. Foi isso que Deus fez em Cristo, quando o sangue dele na cruz, em Jesus de Nazaré, foi derramado por todos os seus filhos. Todos. Matando naquela cruz as inimizades. Vou entrar um pouquinho numa coisa interessante aqui. A lei produz muitas inimizades. Isso não só naquele tempo, mas nos dias de hoje. Divisões também. Basta você olhar para o mundo atual e ver quantas denominações religiosas existem. Quantas, hein? Dá para contar? É muita denominação, muita religião, muita filosofia, muita maneira de pensar com base na Bíblia, fora da Bíblia. E no meio de tudo isso existe uma coisa chamada competição, que é o que traz divisões, guerras, batalhas, intrigas, raiz de amargura e tantas outras coisas. E machuca a pessoa daqui, machuca a pessoa dali. E a pessoa sai de uma, vai para outra, pensando que vai mudar de vida e não resolve nada. Nada. Porque a cruz não é isso. O mistério da cruz não é isso. Muito bem. Então, o que Cristo fez? Ele aboliu o antigo pacto. O pacto de ordenanças, de mandamentos, o pacto da lei de Moisés. Cristo aboliu. Ele cumpriu a lei de mandamentos. Porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10:4, não é? Para a justiça de todo aquele que crê, não mais que obra ou que faz. Cristo aboliu o antigo pacto de lei e inaugurou o novo pacto de graça. Veja agora a seguir a partir do verso 17 que está aí na sua tela. E veio Cristo e anunciou as boas novas de paz a vós que estáveis longe, os gentios, eu e você, e a vós que estáveis perto, os judeus. Os judeus.
Verso 18: porque por meio de uns e outros temos entrada por um mesmo Espírito ao Pai. Verso 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, senão concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Voltando ao comecinho desse 19: já não somos hoje estrangeiros e nem forasteiros, porque antes da cruz os gentios eram estrangeiros e forasteiros. A palavra forasteiro aqui é alguém que vem de fora forçando a entrada. É alguém que não foi convidado para a festa. É um entrão, é um intruso. Nós não somos hoje intrusos. Intrusos eram os gentios naquele tempo, antes da cruz. Depois da cruz, os gentios são convidados. Somos eleitos, tanto quanto os judeus. Você vai ver isso a partir de agora nos textos que seguem. Hoje você é um convidado para a festa. Você é um abençoado com todas as bênçãos. É tão justificado quanto os judeus, é tão eleito quanto os judeus, e assim por diante. Você faz parte da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. Abba, Pai. Graças a Deus. Verso 20. Leu o 19 para a gente dar na sequência. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, senão concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadãos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra do ângulo o próprio Jesus Cristo, em quem todo edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Só um detalhe, quando fala fundamento dos apóstolos e profetas, é porque os profetas falaram o que se cumpriu em Paulo, em Jesus de Nazaré e depois em Paulo. E o fundamento dos apóstolos é o próprio Cristo também, porque na verdade os apóstolos do Antigo Pacto, apesar de serem judeus e de terem o seu ministério encerrado ali na morte de Cristo, porque aí entrou o novo pacto, eles seguiram, eles também são eleitos. Muitos deles são escolhidos também. Têm a vida eterna, só não puderam reinar em vida. Acabaram se tornando inimigos nossos, dos gentios. Isso é um mistério. Não é inimigo de brigar contra, não é inimigo com problemas pessoais, é inimigo quanto à doutrina, quanto à palavra. Por isso a gente faz a seguinte pergunta: o que fazem os gentios por aí guardando a lei de Moisés hoje em dia? A lei que foi para os judeus. Por que você tem que imitar judeu? Por que você hoje, assembleiano, batista, pentecostal, adventista, o que você faz nesse século 21 em que nós estamos vivendo hoje aqui? Depois da cruz, muitos e muitos anos hoje, a palavra da graça está sendo ministrada a você agora. Se você está ouvindo esse vídeo, vendo essa ministração, o que você está fazendo? Imitando batismo, Páscoa judaica, não é? Imitando batismo em água, Santa Ceia, jejum, vigília, obras religiosas da lei de Moisés nos tempos de hoje. Isso já passou há mais de 2000 anos, abençoado. Está na hora de você ter o seu coração despertado e iluminado. O que fazem os brasileiros gentios religiosos tentando imitar judeus, guardando sábado, fazendo rituais religiosos, Páscoa, batismo, jejum, falando de pecado, de diabo, de inferno, de mandamentos? Ô abençoado, acorda aí. Você é gentil, você é da graça, você é do novo pacto. Esquece o judaísmo. Não tente imitar. Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, ele cumpriu tudo isso. Cumpriu, aboliu. Não é para ficar guardando isso hoje em dia. A coisa inverteu. Os judeus que antes eram o povo eleito, agora estão excluídos do benefício ou dos benefícios do Evangelho da Graça.
e postos em ciúmes por causa de sua incredulidade. Os judeus hoje, eles têm ciúme de nós, os gentios. Não tem, é um modo de falar. Deus os colocou em ciúmes. Eles não sabem o que é isso porque eles não têm revelação da graça. Quando um judeu se converte ao verdadeiro cristianismo, que é o evangelho da graça, aí ele entende o que Cristo fez. O grande problema do judeu é que ele negou o que Cristo fez. Ele não aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. Ele queria um Cristo messiânico, libertador do povo, libertador a nível político e não espiritual. Por isso hoje, eles estão endurecidos em seus corações. E quem fez isso foi o próprio Deus neles. Por isso que você não vê judeus se convertendo por lado nenhum. É muito difícil. Romanos 11:11. Digo, pois, tropeçaram os de Israel para que caíssem? De maneira nenhuma. Mas por sua transgressão veio a salvação aos gentios, para provocá-los a ciúmes. E se sua transgressão é a riqueza do mundo, e sua deserção a riqueza dos gentios, quanto mais sua plena restauração. Esse texto é muito chave, esse verso 12. A transgressão ou a desobediência dos judeus se tornou a riqueza do mundo. Por quê? Porque a deserção deles em relação à verdade do Evangelho, a palavra, a salvação eterna, eles desertaram, rejeitaram a Cristo que veio salvá-los. Cristo se voltou para os gentios e endureceu os judeus. Não é que eles são perdidos, não. São salvos também, são eleitos, mas estão guardados para um outro tempo, estão vivendo por sua própria conta. Sem a cobertura. É bem tremendo isso. Verso 12. Verso 13. Porque falo a vós, gentios, porquanto sou apóstolo aos gentios, honro o meu ministério, disse Paulo, para que de alguma maneira possa provocar ciúmes aos de meu sangue, Paulo era judeu, e salvar alguns deles. Porque se sua exclusão é a reconciliação do mundo, que será a sua admissão, senão vida dentre os mortos? Aqui ele volta a falar. Mais um texto grifado importante aí. Os judeus foram excluídos temporariamente, não da eleição eterna. Eles são salvos para sempre. Eles não foram excluídos da vida eterna, eles foram excluídos do Evangelho. O que nós temos hoje, o Evangelho da Graça, eles estão excluídos. Mas serão reconciliados também um dia. Isso tem um tempo para acontecer. Depois desse verso 15, nós vamos dar um salto para o verso 25. Porque não quero, irmãos, Paulo disse, veja que aí está tudo em Romanos, lá estava tudo em Efésios e agora está tudo em Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel endurecimento em parte, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Outro texto-chave. Nós que somos gentios, não podemos achar que pelo fato de que os judeus foram endurecidos, então nós somos... o Senhor jamais vai... Não sejamos arrogantes, temos que ser humildes para reconhecer que a nós foi dado algo maravilhoso, que é a mente iluminada para entender a verdade do Evangelho da Graça. As nossas mentes foram iluminadas. Isso é um mistério. Porque Israel foi arrogante. Israel foi arrogante, foi prepotente, achando que pelas obras eles seriam salvos. E não foi pelas obras. Teria que ser pela fé no que Cristo fez. Eles se endureceram quando Jesus chegou, estão endurecidos até o dia de hoje, porém, haverá um tempo em que eles vão voltar, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, quando chegar um determinado momento em que Deus determinou que os gentios chegaram em sua plenitude, em seu ponto máximo, então os judeus serão liberados para entender. Olha, isso é fortíssimo. 26. E depois todo Israel será salvo. Está falando da salvação, do reinado em vida, da graça, do Evangelho.
Como está escrito, virá de Sião o libertador que apartará de Jacó a impiedade. E este será meu pacto com eles quando eu tirei seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, a graça são inimigos por vossa causa. Os judeus são inimigos da graça, não é? Por nossa causa, porque nós fomos iluminados para entender a graça. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Abraão, Isaac, Jacó, ok? Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Aqui está falando do chamamento de Deus para os judeus, a eleição de Deus. Pois como vós também em outro tempo fostes desobedientes a Deus, está falando de nós agora, gentios, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, o Senhor teve misericórdia de nós, os gentios, que não estávamos chamados para o evangelho da graça, e o Senhor endureceu os judeus porque teve misericórdia de nós por causa da desobediência deles. Isso é bem interessante. Assim também, verso 31, estes agora foram desobedientes, para que pela misericórdia concedida a vós, gentios, nós, eles também alcancem misericórdia. Porque Deus sujeitou a todos em desobediência, para ter misericórdia de todos. Que lindo isso. Primeiro éramos nós os desobedientes, e os judeus eram obedientes. Depois agora, os judeus são desobedientes, porque foram endurecidos, e nós recebemos a misericórdia e somos obedientes. Deus encerrou tudo debaixo da desobediência para que agora ele tivesse misericórdia de todos. O que diremos? O que nós vamos falar? Exatamente o que diz o verso 33. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos! Quem vai discutir isso com Deus? Por que Deus faz assim? Porque Ele é Deus. E inescrutáveis seus caminhos. Esses são os caminhos de Deus. Deus, Ele gosta disso. E nós temos que agradecer hoje por entender isso. Estamos aqui explicando isso para você entender, para você dizer glória ao teu nome, Senhor, porque eu fui chegado. Me chegaram, o Senhor me chegou até aqui, me fez chegar. Porque quem entendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Aí está o mistério desvendado, ou desvelado, o véu foi tirado. A eleição alcançou a judeus e gentios. Quer dizer, todos os filhos de Deus. Tudo isso para chegar a entendermos isso. O desvendamento do mistério é o nosso título de hoje. Desvendando o mistério da cruz. A cruz fez tudo isso. A cruz foi responsável pelos judeus serem endurecidos e nós sermos iluminados. Quando Cristo morreu na cruz e os judeus o rejeitaram, a graça veio através de Paulo para nós, os gentios. Isso não quer dizer que Deus abandonou os judeus, só endureceu temporariamente. Um dia estaremos todos juntos porque a parede de separação foi eliminada. A eleição alcançou a judeus e gentios, quer dizer, todos os filhos de Deus. Abba, Pai, glória ao Senhor. A incredulidade dos judeus quanto à morte e ressurreição de Cristo os privou de estar reinando em vida hoje juntamente conosco. Aliás, eles é que têm que chegar hoje. Nós não temos mais que chegar a judeu nenhum. Mas o judeu convertido à graça tem que chegar e nos procurar e dizer como é que é isso. Tremendo isso. Possibilitou a nós, gentios, esse endurecimento, desfrutar deste maravilhoso benefício. Quando o tempo dos gentios em relação ao evangelho chegar à sua plenitude, então os olhos do entendimento de muitos judeus também serão iluminados. O que nos resta? A nós, gentios. Sermos humildes e gratos. Humildade e gratidão a Deus. E louvarmos a Deus pela sua misericórdia para conosco. E isso aconteceu na cruz. O Senhor foi misericordioso para conosco.
porque nos foi dado o entendimento do Evangelho da Graça, para que hoje nós possamos reinar em vida. Enquanto os judeus, o povo mais poderoso da terra, mas também o mais sofrido, esse povo hoje, por conta do desprezo que deram a Jesus Cristo, passaram pelo que passaram durante toda a sua história, e é uma história envolvida em muito sofrimento, em muita dificuldade, e muitas coisas terríveis aconteceram com os judeus por conta dessa incredulidade. Porém, os gentios hoje estão desfrutando do Evangelho da Graça. Eu estou aqui, você aí. Se você ainda não entendeu essa palavra, volte, ouça novamente. Pegue a apostilinha, estude. Veja este vídeo quantas vezes forem necessárias. No canal onde esse vídeo está, vá lá ou esteja aí, se você estiver aí, acesse tudo que é vídeo que você puder. Porque todos esses materiais que estão no canal são para o seu crescimento, para o seu entendimento. Esse texto não é um texto muito comum em pregações, até mesmo daqueles que pregam a graça ou que dizem que pregam a graça, porque eles misturam e muitas vezes não entendem. Eles ficam no básico, ok? Nós estamos aprofundando isso aqui para mostrar para você textos que muitas vezes estão colocados no Evangelho da Graça e ninguém fala sobre eles. Porque são textos que só por revelação e entendimento da palavra se pode ministrar. E isso aqui está muito claro. Eleição, judeus e gentios. Perfeito? Eleição, vida eterna. Antes da fundação do mundo, espíritos perfeitos, completos e abençoados. Todos viemos participar de carne e sangue. Judeus e gentios. Judeus foi o povo de Israel no Antigo Pacto. Os gentios são o povo de Israel, povo de Deus, melhor falando, é o Israel de Deus no Novo Pacto. É o povo do Senhor no Novo Pacto. Mas os judeus também são. Mas eles estão quietinhos lá no canto deles, porque Deus os endureceu temporariamente. E estamos hoje à frente deles, no sentido de reinar em vida. Isso é um benefício, é um privilégio. Recebo que você entenda isso, que você desfrute desta graça maravilhosa, porque aí está desvendado o mistério da cruz. Abba Pai, até o próximo vídeo. Desfrute da melhor semana de sua vida, porque logo logo teremos outro vídeo no canal para você desfrutar. Até lá, abençoado e abençoada com todas as bênçãos.